Bem-vindos ao Canadá Notícias em Português. E tá aí, né? 25% de tarifa de imposto sobre produtos produzidos no Canadá, fora petróleo, que ficou com um número de 10%. E péssima notícia. Péssima notícia para o Canadá. Eu diria também, de alguma forma, uma notícia ruim para os próprios eleitorado, consumidor americano, mas claro que nessa briga quem vai sair mais perdendo é o Canadá, é o canadense. Primeiro eu quero falar como chegamos até aqui. Para mim é evidente o nível de desorganização e falta de articulação do governo Trudeau, do governo moribundo do Partido Liberal. Estamos aí basicamente desde setembro com a House of Commons, o parlamento fechado. O parlamento veio em gridlock desde setembro e desde janeiro, 27 de janeiro agora deveria ter sido reaberto, não foi. E o país está em pausa, parado, esperando os liberais escolherem o seu novo líder. Infelizmente isso aconteceu. O Trump vinha mostrando há algum tempo que tinha a intenção de fazer esse imposto punitivo, essas medidas punitivas, tanto para o Canadá como o México, e agora é tarde demais. Houve sim oportunidade para que o Canadá se articulasse e tentasse mitigar essas propostas do Trump, mas o governo estava absolutamente perdido, premiers de certas províncias falando coisas totalmente sem organização, a premier de Alberta, Danielle Smith, tentando uma linha de trabalho, o Doug Ford, premier de Ontario, tentando uma outra linha, e o governo federal simplesmente sem nenhum tipo de organização, sem nenhum tipo de diplomacia eficiente que pudesse mitigar ou diminuir ou explicar para o governo americano os reais motivos de como essas medidas iriam prejudicar ambos os países. Bem, o Trump mostra força. Eu acho que ele usa o Canadá como bode expiatório para conseguir uma upper hand na negociação com outros países. Provavelmente a Europa vai ser o próximo aí para essas tarifas. O argumento dele não pega muito. Ele tenta justificar que o Canadá é um porto de entrada de imigração ilegal e de fentanil, mas quando você olha os números, o Canadá, comparado com o México, por exemplo, tem 0,2%, ou melhor dizendo, para ser menos preciso e talvez mais abrangente, porque os números podem variar, menos de 1% do fentanil nos Estados Unidos entram através do Canadá, mas eu acho que isso pouco importa agora. Eu vi o pronunciamento do Trudeau, eu achei, infelizmente, muito vitimista. Eu acho que está feito e o Canadá precisava ter, através do seu primeiro-ministro, do atual primeiro-ministro, que é ainda o Trudeau, ter mostrado alternativas a esse plano, não ter falado de vítima e ter jogado a responsabilidade para que os canadenses parassem, por exemplo, de consumir produtos americanos e darem prioridade para produtos canadenses. Eu acredito que essa é uma medida fraca, sem nenhum efeito verdadeiro, nenhum impacto verdadeiro, porque veja, o Canadá tem 14 vezes, cerca de 14 vezes o menor PIB do que os Estados Unidos. Quando você fala de guerra comercial, de guerra, você está falando de duas forças que se equiparam guerreando. Nesse caso, como você tem uma força que é 14 vezes maior do que a outra, não há guerra, há simplesmente um massacre. É como você colocar um leão para brigar com um gato doméstico. Não há comparação. Ou usando a própria analogia de guerra, 10 soldados combatendo 140 soldados. Isso não é uma batalha. Isso é simplesmente um massacre. Então, falar de guerra comercial com um parceiro desse tamanho é simplesmente, ah, enfim, ir para a linha de entendimento errado do que significa um impacto disso. O governo do Trudeau, durante todo esse período, poderia ter usado de alternativas para diminuir a dependência que o Canadá tem dos Estados Unidos, essa dependência comercial gigante, mas não fez. Muitas vezes
através da Bill C-69, por exemplo, tirou a possibilidade do Canadá vender gás e petróleo para outros países ou inclusive criar pipelines dentro do próprio Canadá que permitissem um comércio mais eficiente dessas commodities, e não fez. A Alemanha implorou ao Canadá que vendesse petróleo e gás, o Japão, Polônia, entre outros países, e o Canadá, em nome de uma agenda climática para o futuro, resolveu então prejudicar o presente e ficou cada vez mais dependente dos Estados Unidos. E agora, com o movimento de caneta, o Trump, basicamente, ele aleja o Canadá economicamente mais do que já vinha acontecendo. Nos últimos anos, a inflação canadense aumentou cerca de 20%. Muito dela foi por conta de imprimir dinheiro demais no pós-Covid, mas principalmente por causa do imposto de carbono, de novo, tentando inventar ou achar uma saída para uma economia do futuro enquanto sacrifica o presente pesadamente. O impacto disso vai ser enorme. O Canadá deve ter uma queda de PIB de em torno de 3% para um país que já não vinha performando economicamente muito bem, que ano passado entregou uma dívida de 62 bilhões de dólares, cerca disso. Vai ficar muito difícil, vai ficar bem difícil. O Banco do Canadá prevê aí um nível de desemprego alto. Se eu não me engano, cerca de 500 mil empregos podem ser perdidos com com o passar do tempo, né? Investigando os impactos dessa medida do Trump. E o Canadá continua sem apresentar alternativa alguma. A única saída do Canadá agora seria chamar o parlamento, ter medidas concretas votadas pelo parlamento, que, como eu disse anteriormente, está em gridlock, está fechado desde setembro, e colocar os parlamentares para discutir quais seriam as viáveis soluções para que o Canadá, primeiro, conseguisse retomar uma relação econômica saudável com os Estados Unidos, e segundo, aumentar a possibilidade de ter parceiros comerciais viáveis que existem e que, consequentemente, diminuiriam a dependência econômica do Canadá para com os Estados Unidos. É um cenário difícil. As desculpas que o Trump escolheu para justificar essa medida não são muito... É muito difícil acreditar, porque, por exemplo, o fentanil vem da China, a China recebeu 10% de punição com tarifas e o Canadá recebeu 25%. É difícil. O Canadá, infelizmente, ficou na mão do Trump e, sem papel de vítima, não deveria estar falando sobre guerra comercial, não deveria estar jogando a culpa no Trump ou o que quer que seja. A culpa é do Canadá enquanto governo, enquanto Estado. E as alternativas não estão sendo colocadas porque, de novo, o parlamento não tem condição de discutir quais são as saídas para ter um plano robusto que envolva todos os representantes da população canadense. É isso. A Danielle Smith, que eu acredito que tem sido uma pessoa que está trabalhando, enfim, em prol de soluções, ao invés de se ver simplesmente como vítima. Ela fez um post bem interessante no X, que eu vou colocar aqui embaixo, para quem tiver intenção de ler, em 2 partes, falando de algumas soluções e coisa do tipo. Se fala também que esse déficit que o Trump usa como desculpa, de 500 bilhões de dólares ou 50 bilhões de dólares, eu já vi números diferentes dentro desse range. Na verdade, não justifica, porque esse número estaria errado. Na verdade, o Canadá vende com um desconto muito grande o petróleo crude, né, que é o petróleo recém-tirado, para os Estados Unidos refina e revende para províncias como Ontario, Quebec e todo leste canadense. Então, não justificaria. É claro que faltou uma força diplomática robusta para explicar isso para ele em detalhes, enquanto, por outro lado, o Canadá teria tempo de procurar outras saídas para a venda dessas commodities que são extremamente importantes, extremamente impactantes para a economia geral, para o PIB
do Canadá. Bom, agora é esperar o que vai acontecer. Infelizmente, um pronunciamento triste do Trudeau, desse governo, enfim, em frangalhos. Vamos esperar o que vai acontecer. Eu temo muito pela entrada do Mark Carney, tentando fazer aí um Trudeau 2.0, justificando essa economia ruim, essa fase ruim da economia canadense para dar cheque de, sei lá, $1.000, $2.000 para cada canadense, afundando mais ainda a economia canadense e criando essa prisão psicológica do canadense de receber dinheiro do governo, coisa que a gente já viu em outros países acontecerem. E eu temo muito por essa saída. Eu acredito que o parlamento deve ser convocado para votar um plano em que todos os parlamentares discutam e votem, e quando o parlamento for realmente reaberto no final de março, que se tenha uma nova votação geral para que o governo, para que a população do Canadá vote no líder que vai lidar com esse problemaço. É um grande problema. As consequências disso, vou colocar aqui embaixo também. Essa notícia, claro, ela tem se desenrolado, né? As coisas ainda estão acontecendo, os pronunciamentos e as consequências disso economicamente ainda estão sendo calculadas. À medida que eu for tendo mais acesso a análises, eu estou esperando análise, por exemplo, do Banco do Canadá e da Câmara de Comércio do Canadá. À medida que eu for tendo mais notícias nesse sentido, mais cálculos reais desse impacto, eu quero falar bem sobre isso, porque eu acho que isso é de extrema relevância para que todo mundo entenda. É isso por hoje. De novo, assim que tiver mais coisas, mais detalhes, mais números, eu venho aqui dividir com vocês. Um forte abraço e até a próxima.